Seja bem-vindo novamente à disciplina de análise de sistemas orientados a objetos. Eu sou o professor Orlando, ainda na semana 1, tratando de introdução ao desenvolvimento de software orientado a objetos. Vamos falar agora da parte 2, dentro da mesma semana. Bom, na parte 1 nós falamos sobre os conceitos de orientação a objetos e a importância deles para a fase de análise, enquanto identificação de conceitos relevantes. Bom, nós vamos falar agora sobre processo de desenvolvimento de software. É sabido que o desenvolvimento de software ele é uma sequência de atividades, ele é uma sequência de tarefas que são realizadas com o único intuito de, ao final delas, gerar um software. Mas toda essa preocupação com análise, com projeto, com desenvolvimento, testes e a devida entrega e implantação, ela vem justamente por causa de uma discussão. Se produzia software, mas não se chegava a um final com software de qualidade. Onde está o problema? Onde está a falha? Eram as perguntas da época. E aí alguns estudiosos começaram a chegar a essa conclusão, que faltava um processo consistente, faltava uma sequência de atividades com orientações claras, com uma espécie de recomendações e que, se seguidas, poderia então resultar em um software com qualidade. Então, a qualidade do software, lá no final, ela é o pano de fundo dessa discussão acerca de processo. Para que eu preciso de processo? Para que eu tenha qualidade. É possível ter qualidade sem ter processo? É possível ter um produto final de qualidade sem ter processo? Eu não poderia dizer que não. Mas aí eu perguntaria para você, será que a qualquer custo? Será que a qualquer tempo? Será de qualquer modo? Como que seria esse trabalho para que eu então garantisse a qualidade do produto final, né? O processo ele surge então quando se pretende ter qualidade, quando se preocupa com a qualidade do produto final. E aí nós vamos ver, é claro, que a qualidade ela é relativa e depende do ponto de vista do qual ela é expressa. Imagine se um usuário, por exemplo, ao expressar a sua impressão de qualidade acerca de um produto, de software, ele pode dizer: ah, o software é bonito, eu gostei dele, a tela dele é branca, os botões são arredondados, e aí ele vai definir alguns aspectos de qualidade que em si ele não está errado, porém é o ponto de vista dele, é a visão dele. Então a qualidade ela é relativa. Já quando você entrevista um desenvolvedor de software, a pessoa que está enganjada ali no processo, codificando, ela conhece os problemas internos do software, aí ele vai dizer o seguinte: não, o software para mim ele tem qualidade quando ele tem uma boa manutenção, quando ele tem uma tecnologia que suporte o crescimento, quando ele foi construído a partir de um ponto de vista que permita ou facilite o crescimento. Então veja que são perspectivas distintas, né? E até nós poderíamos chegar ao ponto de que, se você entrevista, por exemplo, um dono de uma empresa, ele vai dizer assim: não, o software tem qualidade quando ele resolve os problemas da minha empresa e agrega valor à minha empresa. São perspectivas distintas. Um está preocupado com o visual, com facilidade de uso, facilidade de acesso. Outro está preocupado com a manutenção e outro se agrega valor ou não ao negócio. Bom, essa discussão de análise ela tem um ponto muito interessante. Ela se subdivide em qualidade do produto, que é o produto de software final, e qualidade do processo. Fica a pergunta: eu posso ou consigo chegar num produto de qualidade sem que eu tenha qualidade no processo? É uma pergunta. A qualidade do produto, o produto final de todo o trabalho. É disso que nós estamos falando. É do software entregue, implantado, em produção, que o usuário já está utilizando. É desse produto que nós estamos falando. É possível garantir a qualidade desse produto sem que eu tenha uma série de passos muito bem definidas,
muito bem definida, né? Uma série muito bem definida, de passos claros, com atividades e subatividades, insumos e saídas, técnicas adequadas na aplicação. Será que é possível? Sem que haja um processo adequado, eu posso ter um custo muito alto para chegar a um produto de qualidade. E aí, quando eu falo em custo, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de retrabalhos, eu estou falando de custos no cronograma. É claro que isso vai impactar em custo, é, inevitavelmente vai sair do orçamento do cliente, ele não vai ficar contente com isso. Sem contar que, em alguns aspectos, o simples atraso já injustifica todo o projeto. Não é impossível chegar a um produto final de qualidade, porém, sem um processo de qualidade é praticamente incerto, é inseguro. Eu não posso garantir isso, eu não tenho é, como garantir que eu chegarei a um produto final de qualidade, né? Então, em determinados momentos, isso se torna uma incerteza. Isso tem que ficar muito claro para nós. A qualidade do processo. Bom, se tem processo, errei aqui no slide, se tem processo, tem melhor qualidade. Veja o que eu acabei de dizer. Eu disse, se tem processo, tem melhor qualidade. Eu não estou dizendo que a simples adoção de um processo significa que nós alcançaremos a qualidade do produto final. Não é isso. Mas, se eu tenho um processo, então minimamente eu não vou lidar com certas situações que eu já tratei no processo. Ah, implantei o sistema e na hora que o cliente clicou no botão lá para exibir um relatório, veio uma mensagem de erro. Se eu não tenho processo, acontece isso. Ah, mas na minha empresa o meu processo ele é muito incipiente, e nós estamos iniciando ainda, mas eu já consegui implantar o teste, ou pelo menos aquele teste de integração, né? Aquele teste que alguém faz integrando todos os módulos do sistema. E aí esse tipo de mensagem já não vai explodir mais lá na frente do usuário, porque eu faço esse teste antes. Então veja, é, a mera adoção de um processo não garante qualidade, mas ela garante que eu terei mais qualidade. Não significa que o produto final terá suprema qualidade, mas terá de alguma forma mais qualidade do que processos caóticos. Processo caótico é aquele estado em que a empresa, organização ou programador não tem processo algum, na verdade. Então ele é considerado como um processo caótico. Como que desenvolve? De qualquer jeito. Como que inicia? De qualquer forma. Faz a mínima concepção? Não, vou direto para o código. Você testa antes de você implantar no seu usuário? Não, eu confio nas minhas habilidades de programação. Então, inevitavelmente, você vai contar com esse tipo de resultado no final. Se não há processo, fica difícil qualificar a mínima qualidade do produto final. Mas então, o que é processo? Processo, nós podemos dizer que é um conjunto de atividades, isso é claro, em relação a processo de software, um conjunto de atividades nem sempre voltadas à implementação do software em si, mas todas com o mesmo objetivo, garantir que haja qualidade no processo, durante a construção, para que haja qualidade no produto, como sistema, como resultado final. Poxa, mas até agora nós estudamos disciplinas relacionadas à programação, à implementação. Eu quero codificar, eu quero desenvolver sistemas, eu quero utilizar uma linguagem. Mas em se tratando de processo de software, nem todas as atividades, e vocês verão mais para frente que a maioria das atividades de um processo de software não estão relacionadas a desenvolvimento, à implementação. A implementação ela é uma fase, mas existem diversas outras. E em se tratando de processo de software, nós temos atividades de gestão de projetos, atividade de qualidade de software e daí sim, atividades de desenvolvimento de software. Veja só, atividades de gerência de projetos, né, são aquelas relacionadas ao planejamento e acompanhamento gerencial do projeto, tais como realização de estimativas, elaboração de cronogramas, análise dos riscos do projeto, análise de recursos humanos, tudo isso está envolvido em gerência de projetos e não está relacionado com desenvolvimento.
atividades de garantia da qualidade, olha aí, são aquelas relacionadas com a garantia da qualidade do produto em desenvolvimento e do processo de software utilizado, tais como revisões, inspeções de produto, seja intermediários ou finais, né? Eu vou fazer uma revisão e inspeção de uma versão do software e depois vou fazer do software como um todo. Ou ainda do desenvolvimento, inspeção da codificação, se o desenvolvedor está fazendo da maneira certa, usando a melhor técnica, os melhores recursos de uma determinada linguagem. Retirei aqui do slide porque eu não quero perder essa visualização. Atividades de desenvolvimento são as atividades diretamente relacionadas ao processo de desenvolvimento do software. Aqui sim nós estamos trabalhando o aspecto mais técnico, né, que contribuem diretamente para o desenvolvimento do produto. Ou seja, aqui sim eu estou falando de atividades íntimas do desenvolvimento, especificação, análise de projeto, codificação. E quando eu digo especificação, eu estou falando do refino dos requisitos, do aprimoramento daqueles requisitos que o usuário conseguiu nos entregar, ou até mesmo da descoberta de novos requisitos. Análise de projeto, análise que é, na verdade, o tratamento desses requisitos, e projeto, que é a adoção de novos requisitos tecnológicos. E aí eu vou entrar e dizer sobre arquitetura, sobre o desenho de camadas do sistema, enfim, uma série de coisas que são importantes. Seguindo, então nós vamos chegar à conclusão que o processo ele é um guia, ele é uma orientação. Siga o processo que você conseguirá ter um produto interessante. Se você seguir o processo, a qualidade do produto é garantida, ou pelo menos esperada. Então, para se construir um produto ou sistema, seja de que natureza for, é necessário seguir uma série de passos previsíveis. Isso é um guia que ajude a chegar a um resultado de qualidade dentro do tempo previsto. No caso do desenvolvimento de software, esse guia é o processo. Tá? Então, fixe bem essa ideia. Nós, desenvolvedores, nós temos muito essa característica, né, de autonomia, de criação, de ideia, mas em se tratando de processo de software, nós somos contribuintes para um processo que desempenham funções diversas. Eu posso, em um determinado momento, ocupar a posição de analista, em outro momento, do mesmo processo, eu ocupo a posição de codificador, de implementador, e posteriormente eu posso trabalhar até na implantação desse projeto. Qual é o objetivo de um processo de software? Primeiramente, favorecer a produção de sistemas de alta qualidade, atingindo as necessidades dos usuários finais dentro de um cronograma e orçamento previsíveis. Ora, não é porque o cliente encomenda um projeto que ele não vá expor suas necessidades. Sejam necessidades em relação a requisitos funcionais ou ainda requisitos não funcionais. Nós vamos ver isso na próxima semana. Então veja, o cliente, quando ele expõe a necessidade de desenvolver um projeto, ele expõe esses requisitos. E um deles é cronograma, outro deles é custo, são requisitos não funcionais, mas que impactam diretamente no projeto. Como exemplo, a título de exemplo, imagine uma empresa que ela trabalha com eventos voltados, eventos de grande porte, né, voltados para grande massa e tal, e digamos que ela encomenda um software que deve ficar pronto 2 meses antes da Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo. Então, veja, o cronograma para essa empresa, para esse projeto, é fundamental. Não importa se esse projeto vai chegar ao final dele com uma interface maravilhosa, atendendo plenamente todos os requisitos funcionais, mas se ele não chegar no prazo correto, 2 meses antes da Copa do Mundo, ele invalida todo o projeto. Então veja que o processo ele deve prezar por todos os requisitos que o cliente expõe, que o usuário expõe.
desde os requisitos funcionais, que é o que o sistema deve ter, até os requisitos não funcionais, que é como ele deve ser, deve se comportar, e requisitos de projeto, custo, cronograma. Não adianta nada um projeto chegar num determinado tempo, com as necessidades certas, mas num custo inadequado. Também vai inviabilizar o projeto. Então, o processo ele cuida disso. Se não atender às necessidades, não satisfaz o usuário. Se não chegar no tempo certo, não satisfaz o usuário. Se não chegar com o custo certo ou minimamente aceitável, porque podem ocorrer intempéries no meio, mas não pode extrapolar demais o orçamento do cliente. Eu acho que isso fica bem claro para nós. E adotarmos um processo é a garantia mínima de que nós conseguiremos, se não atender todos os requisitos, mas chegar perto de um atendimento a esses requisitos. Quais elementos formam um processo? Bom, geralmente eles são decompostos em diversos processos, né, subprocessos, processo de desenvolvimento, processo de garantia de qualidade, processo de gerência de projetos. Eu já mencionei sobre isso. Eles são compostos de atividades, subatividades, né? Por exemplo, a atividade de codificação, nós temos a codificação propriamente dita, nós temos os testes unitários, nós temos as revisões de código, e que todas essas atividades ou subatividades dentro de um processo de desenvolvimento, eles têm a sua saída adequada, que isso será utilizado para alimentar uma nova fase. Inclusive, cada atividade ou subatividade contém recursos que são necessários para o desempenho daquela atividade. Por exemplo, para o desenvolvimento do sistema, para a codificação, é necessário que tenha os insumos certos. Quais são? Os requisitos, muito clarificados, protótipos de telas bem desenhados e já aceitos pelo cliente, diagramas de classe já prontos, estruturados. Tudo isso são insumos para uma determinada fase desse processo. Então, o processo ele é formado disso. Ele normalmente é decomposto em desenvolvimento, garantia da qualidade e gestão do projeto, e esses processos eles são decompostos ainda em atividades e subatividades, que têm artefatos de entrada e saída e os recursos necessários para a sua construção. A definição de um modelo. Aí aqui a gente parte para um ponto que, veja, uma coisa é você ter modelos, outra coisa é você definir um modelo para uma realidade em específico. Partindo de um modelo pré-existente, e aí as empresas elas vão se basear em um modelo pré-existente, elas podem adaptar esses modelos, resultando em um modelo consistente com a realidade dela. Então ela deve levar em conta o quê? O domínio do problema, o tamanho, a complexidade do software. E aí aqui eu trago exemplos como, por exemplo, eu já mencionei para alguns alunos. Imagine a diferença de você conduzir um projeto para uma farmácia na esquina da sua casa ou você trabalhar em um projeto que vai ser conduzido pelo Ministério da Defesa. Você acha que o âmbito da segurança das informações será o mesmo? Claro que não. A volatilidade dos requisitos? Claro que não. As coisas mudam muito mais no Ministério da Defesa do que numa farmácia. Então, qual é o modelo que você vai utilizar para trabalhar nesse projeto? Depende muito do domínio do problema, do tamanho do software. Existem projetos de software que levam anos para ficar prontos. E a complexidade, né? Desenvolver um software para uma farmácia não é complexo, mas desenvolver um software para o Ministério da Defesa deve ser altamente complexo. Enfim. Então, levar em conta a tecnologia a ser adotada, qual é o paradigma de desenvolvimento. Nós sabemos que tem paradigma estruturado, paradigma orientado a objetos, paradigma orientado a aspectos, paradigma orientado a reuso. Né? Então, tem diversos paradigmas. Temos que levar em conta isso. Qual a linguagem de programação que vai ser adotada, métodos, modelos de persistência, enfim. A organização onde o produto será desenvolvido, a equipe de desenvolvimento, tudo isso faz parte da construção de um modelo de processo. Via de regra,
Via de regra, ao menos estas fases aqui, elas devem, via de regra, ao menos essas fases aqui devem estar no modelo que será construído, definido ou adaptado pela empresa, que são as fases de planejamento, análise e especificação dos requisitos, projeto, implementação e testes e entrega e implantação. Pelo menos essas fases. Bom, o que vai mudar, nós veremos adiante, é quando essas fases são aplicadas, com qual sequência, com qual resultado esperado, com qual possibilidade de retorno, de retroalimentação. Alguns modelos podem praticar fases com nomes diferentes, porém com papéis muito semelhantes. Perfeito? Para a aula de hoje, é apenas isso, todas essas concepções acerca de processo, a importância, e que na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais. Grande abraço, até mais.